Milionário fez uma aposta com os amigos e acabou se apaixonando pela faxineira. Olá, queridos espectadores! Antes de começarmos essa história incrível de amor, aposta e redenção, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o nome de vocês e a cidade ou país de onde estão assistindo esse vídeo. Preparados? Então vamos lá! A brisa gelada de junho soprava pelas ruas de Buenos Aires quando Magnus Delacroix entrou no exclusivo Clube Esmeralda com seu terno italiano perfeitamente alinhado e um sorriso confiante nos lábios. Aos 35 anos, Magnus era o tipo de homem que fazia cabeças virarem por onde passava. Não apenas pela aparência impecável, com seus olhos verde-acinzentados e cabelos castanhos, sempre perfeitamente penteados, mas principalmente pela aura de poder e riqueza que o cercava como uma segunda pele. Herdeiro de uma dinastia de vinícolas que se estendia por 3 continentes, Magnus havia transformado o negócio familiar em um império. Suas vinhas na França produziam alguns dos vinhos mais cobiçados do mundo. Suas propriedades na Argentina eram tema de revistas especializadas, e seus vinhedos na África do Sul ganhavam prêmios internacionais todos os anos. Mas aquela noite não era sobre negócios. Era sobre orgulho, ego e uma aposta que mudaria sua vida para sempre. No salão privado do clube, seus 3 melhores amigos já o esperavam. Tobias Guerreiro, magnata de minas de cobre, fumava um charuto cubano enquanto mexia em seu celular. Ao lado dele, Henrik Lindström, dono de uma cadeia de hotéis de luxo espalhados pela Escandinávia, bebia um uísque de 50 anos. E completando o trio, Ramiro Paz, herdeiro de fazendas de gado no Pampa, ria de algo que via no tablet. Atrasado como sempre, Magnus provocou Tobias, apagando o charuto. Deixe-me adivinhar, estava degustando sua própria produção? Magnus sorriu enquanto se sentava na poltrona de couro. Diferente de vocês, eu realmente trabalho. Estava fechando um contrato com distribuidores japoneses. Trabalho? Henrik soltou uma gargalhada. Magnus, você não trabalha. Você passeia entre vinhedos enquanto outras pessoas fazem o trabalho real. A provocação acendeu algo em Magnus. Ele sempre odiara a insinuação de que seu sucesso era apenas resultado de herança. Sim, ele havia nascido em berço de ouro, mas havia triplicado o império do pai através de decisões estratégicas e trabalho árduo. Vocês têm inveja porque meu negócio é mais elegante que os seus, retrucou Magnus, aceitando a taça de vinho que o garçom lhe ofereceu. Foi então que Ramiro, sempre o provocador do grupo, se inclinou para a frente com um brilho malicioso nos olhos. Elegante? Magnus, você não saberia o que é trabalho duro nem se tropeçasse nele. Aposto que você não duraria uma semana vivendo como uma pessoa comum. Uma pessoa comum? Magnus arqueou uma sobrancelha. E o que exatamente seria isso? Alguém que precisa acordar cedo, pegar transporte público, preocupar-se com contas. Listou Tobias entrando na provocação. Alguém que não tem uma equipe de 20 pessoas à disposição. Magnus riu, mas havia um toque de irritação em sua voz. Isso é ridículo. Eu construí meu império com trabalho. Construiu ou herdou? Cutucou Henrik. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Magnus olhou para os 3 amigos, todos assistindo-o com expressões divertidas. Ele conhecia aqueles homens desde os tempos de colégio interno na Suíça. Eles haviam passado por tudo juntos, mas também eram competitivos ao extremo. Muito bem, disse Magnus, pousando a taça com força calculada. Qual é a aposta? Ramiro sorriu. 1 mês. Você passa 1 mês vivendo como uma pessoa da classe trabalhadora. Sem usar seu nome, sem acessar suas contas, sem revelar quem você é. Arranja um emprego comum, mora em um lugar simples, sobrevive com um salário normal. E se eu conseguir? Magnus inclinou-se para a frente. Se conseguir,
disse Tobias. Cada um de nós investe 10 milhões de euros em qualquer projeto seu, sem questionar, pelos próximos 5 anos. Magnus fez as contas rapidamente. 30 milhões de euros de investimento garantido era tentador, mesmo para alguém de sua fortuna. E se eu não conseguir? Se você desistir ou for descoberto, Henrik sorriu maliciosamente. Você financia a construção do meu novo resort de luxo em Bali, sozinho. Estimativa de custo, 40 milhões de euros. Era uma aposta arriscada. Magnus tinha orgulho demais para recuar agora. Além disso, uma parte dele queria provar que era mais do que apenas um herdeiro mimado. Tem um acordo, mas eu escolho a cidade. Sem problema, concordou Ramiro. Mas tem que ser uma cidade grande. Não pode fugir para alguma vila onde ninguém te conheça. Magnus pensou rapidamente. Paris estava fora de questão. Era onde passava metade do ano. Londres também. Buenos Aires, onde estavam agora, seria complicado. Então, uma ideia surgiu. Lisboa, ele disse. Portugal. Uma cidade grande o suficiente para me perder, mas onde não sou muito conhecido. Os amigos trocaram olhares e acenaram. Lisboa está aprovado, disse Tobias. Quando começa? Me deem 2 semanas para organizar as coisas, respondeu Magnus, já planejando mentalmente como gerenciaria suas empresas à distância. E preciso de alguém de confiança para ser meu contato de emergência, caso algo realmente sério aconteça. Justo, concordou Henrik, mas essa pessoa não pode te ajudar financeiramente ou interferir no desafio. Naquela noite, enquanto voltava para seu apartamento triplex com vista para o Rio da Prata, Magnus se perguntou se havia cometido um erro. Mas seu orgulho não permitia voltar atrás. Além disso, quantas pessoas tinham a chance de viver uma vida completamente diferente? Talvez fosse até interessante, uma aventura temporária. 2 semanas depois, Magnus desembarcava no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, vestindo jeans simples, uma camisa básica e tênis desgastados que havia comprado especialmente para a ocasião. Sentia-se estranho sem seu relógio suíço de 50 mil euros, substituído por um modelo simples de 20 euros. Seu assistente pessoal, Julien, havia organizado tudo. Um pequeno quarto alugado no bairro de Benfica, documentos falsos, identificando-o apenas como Magnus Fonseca, e um cartão pré-pago com 3 mil euros, que ele calculou ser o suficiente para os primeiros 2 meses vivendo modestamente. O quarto que alugara ficava no 3º andar de um prédio sem elevador, com paredes descascadas e um cheiro persistente de umidade. Era menor que seu closet em Paris. A cama rangia, a janela não fechava direito, e o banheiro compartilhado no corredor estava em condições questionáveis. Magnus se sentou na cama estreita, e pela primeira vez em muitos anos sentiu algo próximo à incerteza. Mas não havia tempo para dúvidas. No dia seguinte, precisava encontrar um emprego. Havia decidido não facilitar muito, então procuraria algo que realmente testasse seus limites. Foi assim que, após 3 dias de buscas e várias entrevistas desastradas, onde sua total falta de experiência em trabalhos manuais ficou evidente, ele encontrou uma vaga em uma empresa de limpeza chamada Lusitana Serviços. A entrevista foi com a senhora Arminda Correia, uma mulher robusta de 50 e poucos anos, com olhos penetrantes que pareciam ver através de qualquer mentira. Então, senhor Magnus Fonseca, ela examinou o currículo falsificado que Julien havia preparado. Diz aqui que trabalhou em serviços gerais na Argentina? Sim, senhora. Magnus tentou soar convincente. Mas queria recomeçar aqui em Portugal, terra dos meus ancestrais. Isso pelo menos era verdade. Sua bisavó paterna era portuguesa. Arminda o observou por um longo momento. Você não tem cara de quem já segurou uma vassoura na vida. Magnus engoliu em seco. Aparências enganam, senhora. Eu preciso deste trabalho.
Talvez tenha sido algo em sua voz, um toque de desespero real, que fez Arminda suspirar. Está bem. Pago por hora, sem registro no primeiro mês. É pegar ou largar. Você começa amanhã, 5 da manhã, no escritório corporativo da Guimarães Holdings. Não se atrase. Na manhã seguinte, Magnus acordou às 4 da madrugada com o despertador barato que havia comprado. Ainda estava escuro quando ele embarcou no metrô lotado, espremido entre trabalhadores sonolentos. Esta era sua nova realidade, e pela primeira vez, Magnus começou a entender o que significava viver sem privilégios. O escritório da Guimarães Holdings ocupava 3 andares de um arranha-céu de vidro na Avenida da Liberdade, uma das áreas mais nobres de Lisboa. Irônico, pensou Magnus, que ele estivesse ali para limpar um lugar tão próximo do tipo de ambiente que frequentava em sua vida real. Arminda o encontrou na entrada dos funcionários às 5 em ponto, acompanhada de uma equipe de 5 pessoas. Atenção todos, anunciou Arminda. Este é Magnus, nosso novo membro. Magnus, esta é sua equipe. Carla, Josué, Fernanda, Antônio e... Ela fez uma pausa, esperando a última pessoa se aproximar. Nídia. Magnus levantou os olhos do chão de mármore que estava examinando e seu mundo parou. Nídia Fonseca tinha 27 anos, embora seu rosto ainda mantivesse uma juventude delicada. Ela não era o tipo de beleza que aparecia em capas de revista, mas havia algo nela que capturou imediatamente a atenção de Magnus. Seus olhos castanhos eram enormes e expressivos, emoldurados por cílios grossos que não precisavam de maquiagem. O cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo simples, alguns fios rebeldes escapando ao redor de seu rosto. Ela usava o mesmo uniforme azul marinho da empresa que todos os outros, mas nela parecia de alguma forma diferente. Olá, ela disse com uma voz suave, estendendo a mão. Bem-vindo à equipe. Magnus apertou sua mão, surpreso pela firmeza do aperto e pelas calosidades que ele sentia em seus dedos. Estas eram mãos que conheciam trabalho duro. Obrigado, ele conseguiu dizer. Nídia, você fica responsável por ensinar Magnus hoje, instruiu Arminda. Mostre a ele como as coisas funcionam, os produtos que usamos, as áreas que limpamos. E Magnus, ela se virou para ele com uma expressão severa. Preste atenção. Não quero ter que te ensinar as coisas 2 vezes. Enquanto Arminda se afastava com o resto da equipe, Nídia sorriu para Magnus. Era um sorriso pequeno, quase tímido, mas genuíno. Não se preocupe, ela late mais do que morde. Vem, vamos buscar os materiais. Magnus seguiu Nídia até a sala de suprimentos, observando a maneira eficiente com que ela se movia, pegando produtos de limpeza e organizando-os em um carrinho. Quanto tempo você trabalha aqui? Ele perguntou, tentando iniciar uma conversa. 3 anos, respondeu Nídia, verificando se tinham panos suficientes. Antes disso, trabalhava em uma lavanderia, mas os horários eram piores. Pelo menos aqui, eu termino ao meio-dia e tenho a tarde livre. Você trabalha só meio período? Nídia riu, mas não era um riso feliz. Eu queria. Não, depois daqui vou para outro trabalho. Cuido de uma senhora idosa 3 vezes por semana e faço limpeza em casas particulares nos outros dias. Magnus ficou em silêncio, processando essa informação. Esta mulher trabalhava provavelmente 12 ou mais horas por dia, 6 dias por semana. Era algo que ele nunca havia realmente considerado, o quanto algumas pessoas precisavam trabalhar apenas para sobreviver. E você? Nídia o puxou de seus pensamentos. O que te trouxe a Lisboa? Magnus repetiu a história que havia preparado, sobre querer recomeçar, sobre seus ancestrais portugueses. Nídia ouviu com interesse, mas ele percebeu que ela não era do tipo que fazia muitas perguntas pessoais.
Havia uma reserva nela, uma parede invisível que ela mantinha entre si mesma e os outros. As primeiras horas de trabalho foram as mais difíceis da vida de Magnus. Seus músculos, acostumados apenas às sessões de personal trainer em sua academia privada, gritavam de protesto enquanto ele esfregava pisos, limpava janelas e esvaziava lixeiras. Suas mãos, que nunca haviam feito nada mais árduo que segurar taças de vinho, ficaram vermelhas e doloridas dos produtos de limpeza químicos. Nydia era paciente, mostrando-lhe as técnicas corretas, como limpar vidros sem deixar marcas, como esfregar o chão sem desperdiçar energia. Você precisa deixar o produto agir, ela explicava. Não adianta força bruta, é técnica. Por volta das 10 da manhã, Magnus estava exausto. Eles haviam limpado 2 andares inteiros e ainda faltava um. Ele se apoiou contra uma parede, tentando recuperar o fôlego. Nydia apareceu ao seu lado com uma garrafa de água. Primeiro dia é sempre difícil, ela disse, oferecendo-lhe a garrafa. Mas você acostuma, seu corpo aprende. Magnus bebeu avidamente. Como você aguenta fazer isso todos os dias? Nydia deu de ombros. Porque preciso. Tenho uma filha de 6 anos, Luísa. Ela é tudo para mim. Tudo o que faço é por ela. Você é casada? Magnus perguntou, embora não visse aliança em seu dedo. O rosto de Nydia se fechou ligeiramente. Não, nunca fui. O pai da Luísa, ele não quis saber dela quando descobriu que eu estava grávida. Sumiu, voltou para o Brasil. Então somos só nós duas. Havia uma dor antiga nessas palavras, mas também uma força inabalável. Magnus sentiu um respeito crescente por essa mulher que enfrentava o mundo sozinha, trabalhando múltiplos empregos para criar sua filha. Ela deve ser uma menina de sorte por ter você como mãe, ele disse, e quis dizer isso. Nydia olhou para ele com surpresa, como se não estivesse acostumada a receber elogios. Obrigada, ela disse suavemente, e pela primeira vez, Magnus viu um verdadeiro sorriso iluminar seu rosto. Era como se o sol tivesse saído de trás das nuvens. Nas semanas seguintes, Magnus mergulhou em sua nova vida. Acordava antes do amanhecer, pegava o metrô lotado, trabalhava até seus músculos doerem, voltava para seu quarto minúsculo e desabava na cama. Nos fins de semana, quando não estava trabalhando, ele explorava Lisboa de uma maneira que nunca havia explorado uma cidade antes, caminhando pelas ruas estreitas de Alfama, sentando-se em cafés baratos, observando a vida acontecer ao seu redor. Mas o que realmente mudou tudo foi sua crescente amizade com Nydia. Eles trabalhavam lado a lado todos os dias e, gradualmente, ela começou a se abrir. Magnus descobriu que ela havia crescido em uma pequena aldeia no norte de Portugal, filha de agricultores que mal conseguiam sustentar a família. Ela havia vindo para Lisboa aos 18 anos em busca de uma vida melhor, trabalhado em diversos empregos, e então engravidou aos 21 anos. Meus pais queriam que eu voltasse para a aldeia, ela contou uma manhã enquanto limpavam as salas de reunião. Mas eu não quis. Queria que Luísa crescesse em uma cidade grande, com oportunidades que eu nunca tive. Quero que ela estude, que vá para a universidade, que tenha escolhas. Magnus, que sempre havia tido todas as escolhas do mundo, sentiu algo apertar em seu peito. Você é incrível, sabia? Nydia corou. Não sou não, só faço o que qualquer mãe faria. Não, Magnus insistiu. Você é. E Luísa tem sorte de ter você. Havia algo acontecendo entre eles. Magnus podia sentir. Não era apenas atração, embora ele não pudesse negar que se sentia cada vez mais atraído por Nydia. Era algo mais profundo, uma conexão que ele nunca havia experimentado com as mulheres sofisticadas de seu círculo social. Nydia era real, genuína, sem pretensões ou jogos. Ela trabalhava duro, amava ferozmente, e havia uma dignidade nela que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar.
Um mês depois de começar a trabalhar, Magnus foi convidado por Nídia para conhecer Luísa. Era um sábado, e ela estava levando a filha ao Parque das Nações. Pensei que você poderia vir junto, ela disse timidamente. Se quiser, claro. Magnus queria. Mais do que qualquer coisa, ele encontrou Nídia e Luísa perto do oceanário. A menina era uma versão miniatura da mãe, com os mesmos olhos enormes e cabelos escuros. Ela era tímida no início, escondendo-se atrás das pernas da mãe, mas Magnus ganhou sua confiança comprando-lhe um algodão doce e ouvindo pacientemente enquanto ela contava histórias sobre sua escola. Eles passaram o dia caminhando pelo parque, visitando o oceanário, comendo sanduíches baratos em um quiosque. Para qualquer observador externo, eles pareciam uma família normal. E por algumas horas, Magnus esqueceu completamente quem ele realmente era. Não era um magnata de vinícolas, não era herdeiro de uma fortuna. Era apenas Magnus, um homem passando um dia com uma mulher e uma criança que, de alguma forma, haviam se tornado importantes para ele. Quando o sol começou a se pôr, eles caminharam até a estação de metrô. Luísa havia adormecido nos braços de Magnus, sua cabecinha pesada contra seu ombro. Nídia olhava para eles com uma expressão que Magnus não conseguia decifrar. Obrigada por hoje, ela disse suavemente. Luísa adorou. Eu também. Eu que agradeço, Magnus respondeu, e era verdade. Ele não conseguia lembrar da última vez que havia se sentido tão contente. Não feliz da maneira superficial que champanhe caro e festas luxuosas proporcionavam, mas genuinamente contente. Na estação, Nídia cuidadosamente pegou Luísa de seus braços. A menina murmurou algo dormindo e se aninhou contra a mãe. Magnus, Nídia começou hesitante. Você quer... Não sei, talvez vir jantar conosco um dia? Não é nada fancy, moro em um apartamento pequeno, mas eu cozinho bem. O coração de Magnus acelerou. Eu adoraria. No ônibus de volta para Benfica, Magnus se pegou sorrindo como um idiota. Mas então, a realidade o atingiu como um balde de água fria. Em apenas 3 semanas, seu mês experimental terminaria. Ele teria que voltar para sua vida real, para Buenos Aires, para Paris, para seu império de vinícolas. E o que aconteceria com Nídia? Com Luísa? Pela primeira vez desde que havia feito a aposta, Magnus se arrependeu. Não de ter aceito o desafio, mas de não ter pensado nas consequências. Como ele poderia ter previsto que conheceria alguém como Nídia? Alguém que fazia seu peito apertar apenas ao sorrir, que fazia cada dia valer a pena acordar às 4 da manhã? Ele precisava contar a verdade a ela. Mas como? Olá, Nídia, na verdade sou um milionário que estava fingindo ser pobre por causa de uma aposta. Ela nunca o perdoaria. Pensaria que ele estava brincando com ela, fazendo dela um experimento social. Magnus passou a semana seguinte em agonia. Cada momento com Nídia era doce e torturante ao mesmo tempo. Ele aceitou o convite para jantar e foi ao pequeno apartamento que ela dividia com Luísa em um bairro operário. O lugar tinha 2 quartos minúsculos, uma cozinha apertada e uma sala que mal cabia um sofá. Mas estava impecavelmente limpo e arrumado, com desenhos de Luísa pregados na geladeira e flores baratas em um vaso sobre a mesa. Nídia cozinhou bacalhau à portuguesa, servindo com um vinho barato que ela se desculpou por não ser melhor. Magnus, que havia degustado alguns dos melhores vinhos do mundo, achou aquela a refeição mais deliciosa de sua vida. Não pela comida ou pelo vinho, mas pela companhia. Pela maneira como Luísa tagarelava alegremente sobre sua escola. Pela forma como Nídia sorria enquanto servia mais comida em seu prato. Pelo calor e simplicidade de tudo. Depois do jantar, enquanto Luísa assistia desenhos animados, Magnus ajudou Nídia com a louça. A cozinha era tão pequena que eles esbarravam um no outro constantemente.
Em um desses momentos, Nídia se virou e de repente eles estavam muito próximos. Magnus podia ver as pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos, o leve rubor em suas bochechas. Magnus, ela sussurrou. Eu não sou boa com palavras bonitas, mas você se tornou importante para mim, para nós. Eu só queria que soubesse. Magnus sentiu como se seu coração fosse explodir. Ele ergueu a mão, tocando suavemente o rosto dela. Nídia, você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. E eu preciso te dizer algo. Mas antes que pudesse terminar, Luísa apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos. Mamãe, estou com sono. O momento se quebrou. Nídia sorriu apologeticamente e foi cuidar da filha. Quando ela voltou, Magnus já havia decidido que aquela noite não era a hora. Ele contaria tudo, mas precisava do momento certo, precisava de um plano. Naquela noite, de volta ao seu quarto em Benfica, Magnus ligou para Julien. Seu assistente atendeu imediatamente, apesar de ser 2 da manhã em Buenos Aires. Senhor Delacroix, tudo bem? Aconteceu algo? Julien, preciso que você verifique algo para mim. Magnus disse, sua mente trabalhando rapidamente. Uma mulher chamada Nídia Fonseca, 27 anos, trabalha em Lisboa para a Lusitana Serviços. Quero saber tudo sobre sua situação financeira, dívidas, contas atrasadas, tudo. Houve uma pausa. Senhor, isso não vai contra as regras da aposta? Não estou pedindo para interferir. Só quero informação. Pode fazer? Claro, senhor. Terá os dados em 24 horas. O relatório que Julien enviou no dia seguinte fez o coração de Magnus afundar. Nídia estava afogada em dívidas. O parto de Luísa havia tido complicações, resultando em contas de hospital que ela ainda estava pagando 6 anos depois. O apartamento onde moravam tinha um aluguel atrasado de 3 meses e o proprietário estava ameaçando despejo. Ela devia dinheiro a agiotas, havia pegado emprestado para pagar as contas de hospital e os juros estavam crescendo exponencialmente. Como ela havia mantido tudo isso escondido? Como continuava sorrindo, trabalhando, cuidando de sua filha, quando estava carregando esse peso imenso? Magnus sabia que não podia esperar mais. Tinha que contar a verdade e, de alguma forma, fazer as coisas direito. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o destino interviu de forma cruel. Era uma sexta-feira, faltavam apenas 5 dias para o fim de seu mês experimental. Magnus e Nídia estavam limpando o último andar do prédio da Guimarães Holdings, quando ela começou a parecer pálida. Você está bem? Ele perguntou preocupado. Estou. Ela tentou sorrir, mas sua testa estava coberta de suor. Só um pouco tonta. Então suas pernas cederam. Magnus a pegou antes que batesse no chão, seu coração disparando. Nídia, Nídia, olhe para mim. Ela abriu os olhos desorientada. Desculpa, eu não comi nada hoje, esqueci. Tinha que pagar a conta de luz. Raiva e impotência explodiram dentro de Magnus. Esta mulher estava literalmente passando fome para pagar contas. Vou chamar uma ambulância. Não! Ela agarrou seu braço com força surpreendente. Não posso pagar. Por favor, Magnus. Só preciso de água e comida. Vou ficar bem. Magnus a ajudou até uma cadeira em uma sala de reunião vazia e correu até a máquina de lanches, comprando tudo que podia. Ele a observou comer devagar, cor gradualmente voltando ao seu rosto. Quando ela terminou, ele se ajoelhou na frente dela e pegou suas mãos. Nídia, escuta. Eu preciso te contar algo, e você vai ficar brava comigo, mas, por favor, deixe-me explicar tudo antes de reagir, está bem? Ela o olhou com aqueles olhos enormes, confusa. Magnus, você está me assustando. Meu nome não é Magnus Fonseca. Bem, Magnus é meu nome verdadeiro, mas meu sobrenome é Delacroix. Eu
Eu não sou realmente um faxineiro. Eu estava fazendo isso por causa de uma aposta. Ele viu quando a compreensão começou a aparecer em seu rosto, seguida de confusão, depois dor. Uma aposta? Por favor, deixa eu explicar. Magnus apertou suas mãos, mas ela as puxou de volta. Meus amigos apostaram que eu não conseguiria viver como uma pessoa comum por um mês. Eu aceitei porque sou um idiota orgulhoso. Mas então eu conheci você, e tudo mudou. Nidia se levantou, afastando-se dele. Seu rosto estava pálido novamente, mas desta vez não era de fome. Então tudo isso foi mentira? Você estava brincando de ser pobre, enquanto eu... Sua voz tremeu. Enquanto eu passava fome, você estava jogando um jogo? Não era assim. Bem, começou assim. Mas, Nidia, eu me apaixonei por você. De verdade. Você e Luísa, vocês mudaram tudo para mim. Você se apaixonou. Ela riu, mas era um som amargo. Você nem sabe o que é amor. Amor não é um jogo, Magnus, ou Delacroix, ou seja lá quem você é. Amor é acordar às 4 da manhã e trabalhar 12 horas. Amor é passar fome para que sua filha possa comer. Amor não é fingir ser pobre como se fosse um reality show. Cada palavra era uma facada, e Magnus sabia que merecia. Você está certa. Eu fui um idiota. Mas meus sentimentos por você são reais. Tudo o que senti, tudo o que vivemos juntos foi real. Sai daqui. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Nidia. Volta para sua vida de rico. Vai brincar com outra pessoa. Nidia, por favor, sai daqui! Ela gritou e então desabou chorando. Magnus queria confortá-la, mas sabia que tinha perdido esse direito. Ele saiu da sala com o coração despedaçado, deixando para trás a única mulher que já havia realmente amado. Nos dias seguintes, Magnus tentou de tudo. Enviou flores que foram devolvidas. Escreveu cartas que não foram respondidas. Apareceu no apartamento dela, mas Nidia se recusou a abrir a porta. Ela pediu transferência de horário na Lusitana Serviços para não ter que vê-lo. Seu mês experimental acabou e, tecnicamente, Magnus havia vencido a aposta. Mas nunca uma vitória tinha gosto tão amargo. Ele voltou para Buenos Aires, reuniu-se com seus amigos, que mal podiam acreditar que ele havia realmente conseguido. Eles entregaram o dinheiro prometido, rindo e zombando sobre como ele tinha cheiro de produtos de limpeza. Magnus não se importava. Nada daquilo importava mais. Ele havia ganhado 30 milhões de euros, mas havia perdido algo infinitamente mais valioso. De volta a Paris, em seu apartamento no Marais com vista para o Sena, Magnus não conseguia encontrar paz. Ele ia às suas vinhas, provava seus vinhos premiados, assistia às reuniões de negócios, mas tudo parecia vazio. Cada noite, ele sonhava com Nidia. Com seu sorriso tímido, com a maneira como ela prendia o cabelo antes de começar a trabalhar, com o brilho em seus olhos quando falava sobre Luísa. 2 semanas após seu retorno a Paris, Julien entrou em seu escritório com uma expressão preocupada. Senhor Delacroix, há algo que acho que deveria ver. Ele colocou um tablet na mesa de Magnus. Era um artigo de um jornal português online. Mãe solteira e filha enfrentam despejo em Lisboa. Comunidade se mobiliza para ajudar. Magnus leu o artigo com o coração acelerado. Era sobre Nidia. O proprietário havia finalmente executado a ameaça de despejo. Ela e Luísa estavam vivendo temporariamente com Arminda, a supervisora, mas era uma solução precária. Havia uma campanha de arrecadação de fundos online, mas estava longe de atingir a meta necessária. Prepare o jato, Magnus disse imediatamente. Vamos para Lisboa. Senhor, ela deixou bem claro que não quer falar com você. Não vou falar com ela, não ainda, mas vou ajudá-la, mesmo que ela nunca saiba que fui eu. Nas semanas seguintes, Magnus trabalhou nos bastidores.
Através de uma empresa fantasma, ele pagou todas as dívidas de Nidia, incluindo as contas do hospital e os agiotas. Ele comprou o prédio onde ela havia morado, demitiu o proprietário corrupto e ofereceu o apartamento de volta a ela sem aluguel, através de um suposto programa de assistência social. Ele estabeleceu um fundo de bolsa de estudos que garantiria que Luísa pudesse ir para qualquer universidade que quisesse. Mas fazer tudo isso anonimamente não era suficiente. Magnus percebeu que precisava mudanças em sua própria vida. Ele começou a prestar atenção real aos funcionários de suas empresas, implementou salários mínimos mais altos, melhores benefícios, creches para filhos de funcionários. Começou um programa onde metade dos lucros da venda de cada garrafa de vinho ia para instituições de caridade que ajudavam mães solteiras. Seus amigos acharam que ele havia enlouquecido. Tobias, Henrik e Ramiro não entendiam por que Magnus de repente se importava tanto com pessoas comuns. Mas Magnus não se importava com a opinião deles. Pela primeira vez em sua vida, ele estava vivendo de acordo com valores reais, não apenas acumulando riqueza. 3 meses depois de deixar Lisboa, Magnus recebeu uma ligação inesperada. Era Arminda. Senhor Delacroix, ela disse, sua voz formal, mas não hostil. Tenho uma mensagem de Nidia para você. O coração de Magnus parou. Ela quer falar comigo? Não exatamente. Ela descobriu que foi você quem pagou suas dívidas. Levou um tempo, mas ela é esperta, aquela menina. Ela disse que não pode aceitar sua caridade, mas também não pode devolver o dinheiro porque já foi usado para pagar os credores. Então, ela quer um acordo. Que tipo de acordo? Ela quer trabalhar por isso, está disposta a trabalhar em qualquer propriedade sua, fazendo qualquer coisa, até que a dívida seja paga. Ela calculou que levará uns 15 anos se ela trabalhar 2 empregos. Magnus quase riu, mas estava perto demais das lágrimas. Diga a ela que não há dívida. O dinheiro foi um presente. Senhor Delacroix, você claramente não conhece Nidia tão bem quanto pensa. Ela não aceita presentes. É uma questão de orgulho para ela. Orgulho. Magnus entendia perfeitamente. Então, o que ela sugere? Venha para Lisboa, fale com ela pessoalmente, mas seja avisado, ela ainda está muito magoada. Magnus pegou o próximo voo para Lisboa. Arminda havia organizado um encontro em um café neutro perto do Castelo de São Jorge. Magnus chegou 15 minutos antes do horário marcado, nervoso de uma forma que nunca havia estado antes de reuniões de negócios de milhões de euros. Quando Nidia entrou no café, Magnus sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ela estava mais magra, tinha olheiras, mas ainda era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Ela o viu e caminhou até sua mesa com determinação, sentando-se sem cerimônia. Olá, Magnus, ela disse, sua voz controlada. Olá, Nidia. Você está... Como você está? Vamos pular as cortesias, ela disse. Você pagou minhas dívidas. Por quê? Porque eu te amo, Magnus disse simplesmente. Porque ver você sofrer estava me matando, porque eu quis. Você não pode simplesmente comprar as pessoas, Magnus. Não é assim que o mundo funciona. Não é assim que eu funciono. Eu sei. Foi errado não pedir permissão. Mas, Nidia, você estava em uma situação impossível. Os juros dos agiotas estavam crescendo mais rápido do que você poderia pagar. Em 5 anos, você estaria devendo o dobro. Eu não podia ficar de braços cruzados. Então você decidiu por mim, ela disse, mas havia menos raiva em sua voz agora. Como decidiu fingir ser pobre sem pensar que poderia machucar alguém? Você está certa, completamente certa. Eu fui um idiota privilegiado que não pensou nas consequências de suas ações. Mas, Nidia, aquele mês com você foi o mais real da minha vida. Você me mostrou o que realmente importa. Você mudou quem eu sou. Nidia olhou para ele por um longo momento.
Arminda me disse sobre as mudanças que você fez em suas empresas, os novos programas para funcionários. Foi inspirado em você, em tudo que você me ensinou. Magnus. Ela suspirou, esfregando os olhos cansados. Eu não sei se posso confiar em você novamente. Então deixa eu provar que pode. Magnus se inclinou para frente. Aceita a proposta que você fez. Me deixa te empregar. Não como faxineira, mas como consultora de recursos humanos. Você conhece os problemas que trabalhadores enfrentam melhor do que qualquer MBA de Harvard. Trabalhe comigo para tornar minhas empresas melhores para as pessoas que trabalham nelas. Eu não tenho qualificação para isso. Você tem vivência. Vale mais do que qualquer diploma. E eu vou pagar um salário justo, vou providenciar moradia, educação para Luísa. Não como caridade, mas como pagamento por um trabalho genuíno que você vai fazer. Nídia mordeu o lábio pensando. E quanto a nós? Nós? O coração de Magnus acelerou. Você disse que me ama. Você ainda sente isso? Cada segundo de cada dia, Magnus disse, sua voz rouca de emoção. Mas eu não vou pressionar você. Se você quiser que sejamos apenas colegas de trabalho, eu vou aceitar. Só quero você na minha vida, de qualquer forma que você permita. Nídia ficou em silêncio por tanto tempo que Magnus começou a temer que ela fosse simplesmente levantar e ir embora. Mas então ela estendeu a mão sobre a mesa. Ok, vamos tentar isso. Mas devagar, Magnus. Você me machucou. Vai levar tempo para eu confiar novamente. Magnus pegou sua mão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Os meses seguintes foram uma jornada de reconstrução. Nídia e Luísa se mudaram para um apartamento confortável que Magnus mantinha em Lisboa, para quando visitava suas propriedades em Portugal. Nídia começou a trabalhar com o Departamento de Recursos Humanos de suas empresas, trazendo uma perspectiva que nenhum executivo havia considerado antes. Ela viajou com Magnus para suas vinhas na França, na Argentina, na África do Sul. Luísa adorou conhecer lugares novos, e Magnus adorou vê-las felizes. Ele ensinou Luísa sobre uvas e vinificação, e a menina, com a seriedade de uma criança de 6 anos, declarou que quando crescesse seria fazedora de vinho, igualzinha ao Magnus. Lentamente, dia após dia, Nídia começou a confiar novamente. Ela via como Magnus tratava seus funcionários com respeito, como ele realmente se importava com melhorar vidas. Ela via o homem que ele havia se tornado, não o homem arrogante que havia feito uma aposta estúpida. Uma noite, quase um ano após seu primeiro encontro no prédio da Guimarães Holdings, Magnus levou Nídia de volta àquele mesmo lugar. Ele havia arranjado acesso especial ao terraço no último andar, onde organizou um jantar privado sob as estrelas. Lembra deste lugar? Ele perguntou, enquanto Lisboa brilhava abaixo deles. Como eu poderia esquecer? Nídia sorriu. Foi onde você desmaiou no primeiro dia, lembra? Pensei que você fosse desistir. Magnus riu. Eu estava morrendo. Mas não ia admitir isso para você. Você era tão competente, tão forte. Eu queria impressionar você. Você me impressionou, Nídia disse suavemente. Não por ser rico, Magnus, mas por ser humilde o suficiente para aprender, para mudar, para crescer. Magnus se ajoelhou então e Nídia levou a mão à boca quando viu a pequena caixa de veludo que ele tirou do bolso. Nídia Fonseca. Você entrou na minha vida como uma tempestade e virou tudo de cabeça para baixo. Você me mostrou o que é realmente importante. Me mostrou o que é amor de verdade. Não é glamour ou luxo, é estar lá um pelo outro. É trabalhar duro juntos, é construir algo real. Você quer se casar comigo? Não porque eu sou rico, mas porque eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Nídia, mas ela estava sorrindo. Sim, Magnus, sim, eu aceito.
O casamento aconteceu 6 meses depois, não em um castelo luxuoso ou resort 5 estrelas, mas em uma pequena capela em Lisboa, com apenas a família e amigos mais próximos. Luísa foi a daminha, levando muito a sério sua responsabilidade de carregar as alianças. Arminda esteve lá, chorando orgulhosa de sua ex-funcionária, e Julien, o assistente fiel de Magnus, estava lá também, feliz de ver seu chefe finalmente encontrar a verdadeira felicidade. A vida juntos não foi sempre fácil. Nídia teve que se adaptar a um mundo de riqueza e privilégio que ela nunca havia imaginado fazer parte. Houve momentos de desconforto, em jantares elegantes, momentos em que ela se sentiu fora do lugar entre a elite. Mas Magnus sempre estava lá, lembrando-a de que ela tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer um. E Magnus também continuou aprendendo. Nídia o mantinha conectado à realidade, lembrando-o das dificuldades que milhões de pessoas enfrentavam. Juntos, eles criaram programas de microcrédito para empreendedores em países em desenvolvimento. Construíram creches e escolas em comunidades carentes. Usaram a riqueza de Magnus não para acumular mais luxo, mas para fazer diferença real. Luísa cresceu amada e cuidada, não apenas por sua mãe, mas por Magnus, que a adotou oficialmente e a amava como se fosse sua própria filha. Ela ganhou 2 irmãos mais novos nos anos seguintes, gêmeos que pareciam ter herdado a determinação da mãe e o charme do pai. Quanto à aposta original, Magnus nunca pegou o dinheiro que Tobias, Henrik e Ramiro haviam prometido. Em vez disso, ele os desafiou a fazer o mesmo, a passar um mês vivendo como pessoas comuns. Apenas Ramiro aceitou, e ele também teve sua vida mudada pela experiência. Os outros 2 continuaram em suas vidas de luxo, mas Magnus não se importava mais. Ele havia encontrado amigos verdadeiros em lugares que nunca esperou. Anos depois, Magnus olhava para trás naquela aposta tola e agradecia por seu orgulho idiota, porque sem ela, ele nunca teria conhecido Nídia. Nunca teria aprendido o que realmente importava na vida. Nunca teria se tornado a pessoa que ela o ajudou a ser. Uma tarde, 10 anos após aquele primeiro dia trabalhando juntos, Magnus encontrou Nídia no terraço de sua casa em Bordeaux, olhando para as vinhas que se estendiam até o horizonte. Ele a envolveu por trás com os braços, apoiando o queixo em seu ombro. "No que você está pensando?" ele perguntou. "Em como a vida é estranha." Ela respondeu, cobrindo as mãos dele com as suas. "Há 10 anos eu estava limpando pisos, me perguntando como pagaria as contas. Agora estou aqui, em uma vinha na França, casada com um homem que achei que era apenas um faxineiro incompetente." Magnus riu. "Ei, eu melhorei. No fim, eu estava bastante bom em limpar janelas." "Você era horrível e você sabe disso." Ela se virou em seus braços, sorrindo. "Mas você tentou. Você sempre tentou." "Eu tinha uma boa professora," Magnus disse, beijando-a suavemente. Lá embaixo, eles podiam ouvir Luísa, agora uma adolescente de 16 anos, brincando com os gêmeos no jardim. O sol da tarde dourava tudo. As vinhas, a casa de pedra, as montanhas distantes. Era uma cena de perfeição pastoral, que Magnus havia visto milhares de vezes em sua vida, mas nunca havia realmente apreciado até conhecer Nídia. "Magnus", Nídia disse de repente, "você se arrepende de ter feito aquela aposta, de ter mentido para mim?" Era uma pergunta que ela fazia de vez em quando, como se ainda precisasse de reasseguramento. Magnus pegou seu rosto entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos. "Eu me arrependo de ter mentido, me arrependo de ter te machucado, mas me arrepender da aposta? Nunca, porque ela me levou até você. E você, Nídia Delacroix, é a melhor coisa que já me aconteceu.
Você e Luísa e as crianças, vocês são meu maior tesouro. Vale mais do que todas as vinhas do mundo, mais do que todo o dinheiro no meu banco. Vocês são meu lar. Lágrimas brilhavam nos olhos de Nídia, mas ela estava sorrindo. Você sempre sabe o que dizer. Aprendi com a melhor, Magnus disse, e a beijou novamente, enquanto o sol francês se punha sobre seus vinhedos e 3 crianças felizes brincavam no jardim abaixo. O império de Magnus Delacroix continuou a crescer ao longo dos anos, mas ele nunca mais foi apenas sobre vinho e dinheiro. Tornou-se sobre pessoas, sobre dignidade, sobre dar aos outros as oportunidades que Nídia quase não teve. E cada decisão que ele tomava, cada política que implementava, era filtrada através da pergunta: o que Nídia pensaria? Nídia, por sua vez, floresceu de maneiras que ela nunca imaginou possíveis. Ela voltou à escola, eventualmente conseguindo um diploma em assistência social. Trabalhou ativamente nos programas sociais das empresas de Magnus, sua experiência de vida dando-lhe insights que nenhuma teoria acadêmica poderia proporcionar. Ela se tornou uma voz respeitada em conferências sobre pobreza e desenvolvimento, sua história inspirando inúmeras outras mulheres. Mas o que ela mais se orgulhava era de sua família. Ver Luísa crescer confiante e amada, sem o peso da pobreza que ela havia carregado. Ver os gêmeos crescerem, sabendo que eram amados, não por terem nascido em uma família rica, mas simplesmente por serem quem eram. E ver Magnus, todos os dias, escolher ser um homem melhor. Em uma noite de inverno, 20 anos após aquele primeiro encontro em Lisboa, Magnus e Nídia estavam sentados em frente à lareira em sua casa em Paris. As crianças já eram adultas, Luísa cursando medicina em Londres, os gêmeos estudando viticultura na Califórnia. Era só os 2 agora, como havia sido no começo. Você sabia, disse Nídia de repente, que eu sabia? Magnus olhou para ela confuso. Sabia o quê? Que você não era um faxineiro comum. Suas mãos estavam muito macias. Você não sabia segurar uma vassoura direito, e ninguém é tão mal acostumado com acordar cedo assim, sem ser alguém que nunca precisou. Magnus ficou boquiaberto. Você sabia? Desde o começo? Não desde o começo. Nídia riu. Mas depois de algumas semanas, sim, eu suspeitava. Mas não sabia exatamente quem você era ou por que estava fazendo aquilo. E Você não ficou brava? Oh, fiquei furiosa quando descobri sobre a aposta, Nídia disse. Mas a parte de você não ser realmente um faxineiro, eu meio que já sabia. O que me magoou foi sentir que você estava brincando com sentimentos reais. Eu nunca brinquei com meus sentimentos por você, Magnus disse seriamente. Aquilo foi a coisa mais real da minha vida. Eu sei, Nídia sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. Foi por isso que te perdoei, porque vi que você também estava descobrindo coisas sobre si mesmo. Você não estava apenas fingindo ser pobre, você estava genuinamente tentando entender um mundo diferente do seu. Eles ficaram em silêncio confortável, ouvindo o crepitar da lareira. Lá fora, a neve começava a cair sobre Paris, transformando a cidade em um país das maravilhas de inverno. Magnus, Nídia disse eventualmente, se você pudesse voltar no tempo, faria de novo? A aposta, eu quero dizer. Magnus pensou cuidadosamente antes de responder. Faria tudo diferente. Não faria como uma aposta, não mentiria sobre quem eu era, mas a essência de sair da minha zona de conforto e realmente ver como a outra metade vive, isso eu faria de novo em um piscar de olhos, porque me fez entender, me fez valorizar, me fez encontrar você. Boa resposta. Nídia se aconchegou mais perto dele. Aprendi com a melhor professora, Magnus disse beijando o topo de sua cabeça. Eles ficaram assim por horas,
Dois amantes que haviam encontrado um ao outro nos lugares mais improváveis, através de engano e verdade, através de erros e perdão. E se você perguntasse a qualquer um deles se valeu a pena, cada momento de dor, de incerteza, de crescimento, ambos diriam sim sem hesitar. Porque no final, o amor verdadeiro não é sobre grandes gestos ou riqueza material. É sobre encontrar alguém que te faz querer ser melhor. Alguém que te ensina, te desafia, te ama apesar e por causa de todas as suas falhas. E Magnus e Nydia haviam encontrado isso um no outro. A aposta que começou tudo havia sido sobre orgulho e provar um ponto. Mas o que ela realmente provou foi algo muito mais profundo, que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou vinhas premiadas, mas em conexões humanas reais. Em amar e ser amado. Em construir uma vida com significado e propósito. Enquanto a neve caía suavemente sobre Paris, Magnus Delacroix, o magnata de vinícolas que uma vez fingiu ser pobre, e Nydia Delacroix, a faxineira que o ensinou o que realmente importava, sentaram-se juntos em seu lar, sabendo que haviam encontrado a maior riqueza de todas, um ao outro. Os anos continuaram passando, trazendo suas alegrias e desafios. Houve momentos de doença, quando Magnus sofreu um acidente equestre em suas propriedades na Argentina, fraturando várias costelas e ficando meses em recuperação. Nydia estava lá todos os dias, cuidando dele com a mesma dedicação que usava para cuidar de Luísa quando bebê. Magnus, acostumado a sempre estar no controle, teve que aprender a aceitar ajuda, a ser vulnerável. Isso te lembra alguma coisa? Nydia perguntou uma tarde, ajustando seus travesseiros na cama do quarto, onde ele estava confinado durante a recuperação. O quê? Magnus franziu a testa, ainda mal-humorado por estar imobilizado. Você, indefeso, dependendo de mim para as necessidades básicas. Ela sorriu com carinho. Tipo quando você não sabia nem como esfregar um chão direito e eu tinha que te ensinar tudo. Magnus não pôde evitar rir, apesar da dor que isso causava em suas costelas. Eu preferia estar limpando pisos do que preso nesta cama. Mentiroso! Nydia beijou sua testa. Você odiava limpar pisos. Mas eu estou orgulhosa de você por aquilo, sabia? Por ter tentado, por ter saído da sua bolha dourada. Foi a melhor decisão idiota que já tomei, Magnus disse, entrelaçando seus dedos com os dela. Houve também momentos de alegria pura, como quando Luísa se formou em medicina, a primeira de suas filhas a se tornar doutora. Ela dedicou seu discurso de formatura à mãe, falando sobre como Nydia havia trabalhado múltiplos empregos para garantir que ela tivesse comida, roupas e educação. Não havia um olho seco no auditório. Minha mãe me ensinou, disse Luísa, sua voz firme, mas cheia de emoção, que dignidade não vem de onde você nasceu ou quanto dinheiro você tem, mas de como você trata os outros e de como você persiste apesar das dificuldades. Ela me ensinou que ser forte não significa nunca cair, mas sempre se levantar. Magnus olhou para Nydia ao seu lado, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto, e sentiu seu peito apertar de amor e orgulho. Esta mulher, que havia começado limpando pisos e lutando para sobreviver, havia criado uma filha extraordinária. E ele tinha o privilégio de ser parte de suas vidas. Os gêmeos, Pierre e Isabelle, seguiram caminhos diferentes. Pierre assumiu as operações das vinícolas, mostrando um talento natural que surpreendia até Magnus. Isabelle, sempre a mais aventureira, decidiu usar sua parte da herança para criar uma organização sem fins lucrativos que ajudava mulheres em situações similares a que sua mãe havia estado, fornecendo treinamento profissional e microcréditos. Ela herdou seu coração. Magnus disse para Nydia, assistindo Isabelle dar uma entrevista apaixonada na televisão sobre seu trabalho.
Ela herdou o nosso coração, Nídia corrigiu, dela e dele. Você me ensinou que ter recursos vem com responsabilidade. Nós a ensinamos isso juntos. Houve desafios também de fora. Alguns dos velhos amigos de Magnus nunca aceitaram completamente Nídia. Eles eram educados em sua presença, mas Magnus podia ver o desdém em seus olhos, a forma como eles a tratavam, como se ela fosse uma estranha em eventos sociais. Depois de alguns anos, Magnus simplesmente parou de se associar com essas pessoas. Fez novos amigos, pessoas que valorizavam caráter acima de pedigree. Tobias, Henrik e Ramiro, os amigos que haviam feito a aposta original, tiveram destinos variados. Ramiro, que havia feito sua própria versão da aposta, tornou-se um amigo próximo da família, tendo aprendido lições similares às de Magnus. Tobias e Henrik continuaram em suas vidas de excesso, e seu contato com Magnus eventualmente se limitou a e-mails anuais de fim de ano. Você se arrepende de perder essas amizades? Nídia perguntou uma vez, depois de Magnus declinar outro convite para uma festa de Henrik em Mônaco. Não, Magnus respondeu honestamente. Eu achava que eles eram meus amigos, mas a amizade real não é construída sobre competição e ego. É construída sobre respeito mútuo e valores compartilhados. Eles não são más pessoas, apenas vivem em um mundo diferente do nosso agora. O mundo de Magnus e Nídia era um de propósito. Suas manhãs não começavam mais com Magnus pegando o metrô às 5 da manhã, mas ainda começavam cedo, com os dois trabalhando em projetos que realmente importavam. Eles visitavam as comunidades que suas organizações ajudavam, não apenas escreviam cheques à distância. Eles conheciam os nomes das pessoas, suas histórias, seus sonhos. Em uma viagem à África do Sul, visitando um dos programas de treinamento que haviam estabelecido para jovens desempregados, uma jovem mulher se aproximou de Nídia timidamente. Senhora Delacroix, ela disse em inglês hesitante, você é minha inspiração. Minha mãe trabalha como faxineira, como você trabalhou. Ela me diz que se você pode se tornar o que é, eu também posso. Nídia abraçou a garota, seus olhos brilhando. Diga para sua mãe que ela já é incrível. O trabalho dela tem dignidade. E você também será incrível, não apesar de onde vem, mas por causa disso. Nunca esqueça suas raízes. Magnus observou a interação à distância, seu coração transbordando. Aquela mulher, sua esposa, tinha um impacto que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Ela inspirava porque sua jornada era real, suas cicatrizes eram reais, sua empatia era real. À medida que eles envelheciam juntos, seus cabelos ganhando fios prateados, suas linhas de expressão aprofundando, Magnus às vezes refletia sobre como sua vida poderia ter sido diferente se ele não tivesse feito aquela aposta. Ele provavelmente teria se casado com alguma herdeira de sua classe social, um casamento estratégico baseado em alianças de negócios. Teria filhos que cresceriam em bolhas de privilégio, nunca entendendo realmente o mundo além de seus portões dourados. Teria continuado acumulando riqueza sem propósito real, apenas porque era o que se fazia. Em vez disso, ele tinha Nídia. Tinha uma família que entendia valores reais. Tinha um legado que ia além de vinhos premiados e contas bancárias. Ele tinha amor verdadeiro. Em seu 40º aniversário de casamento, Magnus planejou uma surpresa para Nídia. Ele a levou de volta a Lisboa, àquele pequeno café perto do castelo de São Jorge, onde ele havia proposto. O café havia mudado de dono ao longo dos anos, mas Magnus havia arranjado para que eles tivessem a mesma mesa exata onde haviam se sentado naquele dia. Você se lembra? Ele perguntou, segurando sua mão sobre a mesa. Como eu poderia esquecer? Nídia sorriu. Seus olhos ainda tão expressivos quanto há 40 anos. Eu estava tão nervosa, assustada, mas esperançosa.
Eu estava apavorado, Magnus admitiu. Achei que você fosse dizer não. Que eu havia perdido você para sempre por causa da minha estupidez. Você quase tinha, Nidia disse. Mas então eu vi seus olhos e vi que você realmente tinha mudado. Que você realmente me amava. Magnus tirou uma pequena caixa do bolso, fazendo Nidia ofegar. Magnus, o quê? 40 anos atrás, te dei um anel e te pedi para se casar comigo. Ele abriu a caixa, revelando uma aliança simples de ouro, sem diamantes ou adornos. Mas naquela época, eu ainda estava tentando impressionar você com coisas caras. Este é quem eu deveria ter dado, simples, real, duradouro, como nosso amor. Lágrimas escorreram pelo rosto de Nidia quando Magnus colocou a nova aliança ao lado da antiga em seu dedo. É perfeita, ela sussurrou. Você é perfeita, Magnus corrigiu. E eu sou o homem mais sortudo do mundo porque você me deu uma chance. Não apenas uma, mas várias chances. Você acreditou em mim quando eu mal acreditava em mim mesmo. Eles se beijaram ali, no café em Lisboa, dois amantes idosos que ainda faziam os corações um do outro acelerarem. Os garçons aplaudiram. Outros clientes sorriram. E em algum lugar na cidade, a vida continuava seu ritmo frenético. Mas naquele momento, para Magnus e Nidia, o tempo parou. Mais tarde, naquela noite, eles caminharam pelas ruas de Alfama, lembrando-se de quando Magnus havia explorado essas mesmas ruas sozinho, um milionário fingindo ser pobre, sem fazer ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Eles pararam em frente ao prédio onde Nidia havia morado com Luísa, agora renovado e abrigando famílias que se beneficiavam do programa de habitação que haviam criado. É estranho pensar, disse Nidia, olhando para o prédio, que tudo isso começou com uma aposta tola. A melhor aposta que já fiz, Magnus disse. Você nem quis o prêmio da aposta, Nidia lembrou-se encostando nele. Porque eu ganhei algo muito melhor. Magnus a envolveu em seus braços. Ganhei você, ganhei uma família, ganhei uma vida com significado. 30 milhões de euros não chegam nem perto disso. Eles voltaram ao hotel, um estabelecimento modesto que Nidia havia escolhido especificamente porque dizia que hotéis 5 estrelas a faziam se sentir desconfortável. Magnus não se importava. Ele teria dormido no chão se fosse com ela. Na manhã seguinte, eles visitaram Arminda, agora aposentada, mas ainda robusta e opinativa aos seus 80 anos. Ela os recebeu em seu pequeno apartamento com bolinhos e chá forte. Ainda me lembro do dia em que vocês dois se conheceram. Ela riu. Magnus, você era tão patético com aquela vassoura. Pensei, este aqui não vai durar uma semana. Ele era mesmo, concordou Nidia, sorrindo para Magnus. Mas ele tentou, isso é o que importava. Você sempre foi boa demais para ele, Arminda disse, mas estava sorrindo. Mas ele cresceu, virou um homem de verdade. Magnus aceitou o insulto backhanded com graça. Arminda havia ganhado o direito de falar sua mente. Ela havia sido a primeira a acreditar nele quando ele mais precisava de um emprego, e havia sido uma presença constante em suas vidas ao longo dos anos. Antes de deixarem Lisboa, Magnus e Nidia fizeram uma última parada, o prédio da Guimarães Holdings, onde haviam trabalhado juntos. A empresa ainda estava lá, embora sob nova gestão. Magnus havia arranjado uma visita privada fora do horário comercial. Eles subiram até o último andar, até o terraço onde Magnus havia proposto. A vista era exatamente como ele se lembrava. Lisboa se estendendo em todas as direções, as luzes da cidade começando a se acender no crepúsculo. Foi aqui, disse Magnus, neste exato lugar que eu entendi completamente o que havia perdido quando te machuquei. Eu estava aqui em pé, olhando para a cidade, e tudo que eu podia pensar era em você. Em como eu havia sido um idiota.
em como eu daria qualquer coisa para te ter de volta. E agora? Nydia perguntou. O que você pensa agora? Magnus a puxou para perto. Agora penso que sou o homem mais abençoado que existe, que de alguma forma, apesar de todos os meus erros, eu consegui ganhar o amor da mulher mais incrível do mundo, e que vou passar cada dia que me resta agradecendo por isso. Eles ficaram ali até que o sol se pôs completamente. Dois amantes cujas vidas haviam se entrelaçado de uma forma tão improvável quanto perfeita. Não era uma história de conto de fadas, onde o príncipe encantado salva a donzela. Era algo melhor. Uma história de duas pessoas imperfeitas que se salvaram mutuamente, que cresceram juntas, que construíram uma vida baseada em amor real, respeito mútuo e valores compartilhados. Quando Magnus e Nydia finalmente deixaram o terraço e desceram o elevador, de mãos dadas como sempre, eles sabiam que voltariam para suas outras vidas, em Paris, na França, na Argentina. Mas Lisboa sempre seria especial. Era onde tudo havia começado, onde um milionário arrogante havia aprendido humildade, onde uma faxineira lutadora havia encontrado amor, onde duas vidas improváveis haviam colidido e criado algo bonito. E quando Magnus olhou para Nydia no táxi de volta ao aeroporto, vendo a maneira como as luzes da cidade dançavam em seus olhos, ele pensou pela milionésima vez. Valeu cada segundo, cada momento de dor, de crescimento, de incerteza. Valeu tudo. Porque no final, ele não era apenas Magnus Delacroix, magnata de vinícolas e herdeiro de fortunas. Ele era o marido de Nydia, o pai de Luísa, Pierre e Isabelle. Ele era um homem que havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em euros ou dólares, mas em amor, família e propósito. E essa era uma riqueza que nenhuma aposta poderia ter lhe dado. Apenas Nydia poderia ter ensinado isso a ele. E ele seria eternamente grato por ela ter tido paciência, compaixão e amor suficientes para dar a ele a chance de aprender. O avião decolou de Lisboa, carregando Magnus e Nydia de volta para casa. Mas parte de seus corações sempre permaneceria naquela cidade, naquelas ruas, naqueles prédios onde suas vidas haviam mudado para sempre. E enquanto voavam através do céu noturno de mãos dadas, eles sabiam que haviam encontrado algo que poucas pessoas encontram. Um amor que transcende classes, circunstâncias e expectativas. Um amor construído não sobre fantasia, mas sobre a fundação sólida de experiência compartilhada, respeito mútuo e crescimento genuíno. E esse tipo de amor, pensaram ambos enquanto olhavam um para o outro na cabine silenciosa do avião, era o tipo que duraria para sempre. Queridos espectadores, chegamos ao final desta incrível história de amor, redenção e descoberta. Magnus e Nydia nos ensinaram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na conta bancária, mas no caráter, na capacidade de amar e na disposição de crescer. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se você pudesse viver uma vida completamente diferente por um mês, você teria coragem? Pense nisso e deixe sua resposta nos comentários. E antes de ir, eu preciso que vocês deixem uma palavra nos comentários. Aposta! Isso mesmo. Escrevam apenas essa palavra para eu saber que vocês assistiram até o final e foram tocados por essa história linda.